A gente sabe que a evasão escolar é um daqueles desafios enormes e muitas vezes silenciosos na educação. O problema é que, na maioria das vezes, quando a gente percebe os sinais, a decisão do aluno de largar os estudos já foi tomada. A gente acaba agindo tarde demais. Mas e se desse para virar esse jogo? E se existisse um jeito de enxergar o risco antes dele acontecer de verdade? De agir antes que o problema se instale? Pois é, essa é a pergunta-chave que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Para entender como essa antecipação funciona, primeiro a gente precisa olhar bem para o problema. Hoje, a maioria dos sistemas educacionais funciona de um jeito reativo. Pensa neles como se fossem um espelho retrovisor de um carro. Eles são ótimos para registrar o que já passou, sabe? Anotam as faltas, as notas baixas, as ocorrências, mas o problema é que eles fazem isso sempre depois que a coisa já aconteceu. E essa abordagem, que só olha para trás, faz com que qualquer ajuda chegue tarde demais, quando o desinteresse do aluno já está lá na frente. E olha, aqui nesse quadro, a diferença fica gritante. De um lado, você tem um modelo que só apaga o incêndio depois que ele começou. Do outro, uma abordagem que antecipa o futuro. A gente sai de uma decisão que só reage para o problema para uma decisão preventiva. Sai de dados que ficam isolados em cada canto para uma análise que não só aponta o problema, mas que prevê o risco. É uma verdadeira virada de chave. E essa virada de chave tem nome. A solução não é mais um sistema de registro, mas sim um guardião. Um verdadeiro sentinela, sabe? Que fica ali de olho na jornada de cada estudante. Então, aqui está o ponto central. O Sentinela Educacional é uma plataforma que usa inteligência artificial. O objetivo dele não é ficar olhando para trás. O foco é usar dados para prever e, o mais importante, para prevenir. Ele foi todo desenhado para pegar aqueles primeiros sinais, muitas vezes super sutis, de que alguma coisa não vai bem. Muito, mas muito antes que isso vire um abandono ou uma reprovação de fato. Ok, legal. Mas como é que essa mágica acontece? Como é que uma plataforma consegue, na prática, olhar para o futuro? Vamos entender um pouco da engenharia por trás disso. O processo todo se baseia em 3 etapas bem inteligentes. Primeiro, a plataforma junta tudo quanto é tipo de dado, não só nota e falta, mas também informações de comportamento. Depois, a inteligência artificial entra em campo para analisar esses dados e procurar por qualquer mudança de padrão, por menor que seja. E por fim, o sistema transforma essa análise toda em alertas práticos, que a equipe da escola pode usar no dia a dia. E para fazer isso, o Sentinela tem um kit de ferramentas bem específico. Por exemplo, o monitoramento de presença. Isso aqui vai muito além de só contar quem faltou. Ele busca padrões. Sabe aquele aluno que do nada começa a chegar atrasado toda terça-feira, ou que sempre falta antes das provas? São esses padrões que acendem os primeiros sinais de alerta e permitem uma conversa mais rápida com a família. E aqui tem uma das sacadas mais geniais dessa abordagem. Em vez de pedir para o professor fazer um diagnóstico complexo, escrever um relatório gigante, a plataforma permite que ele dê microfeedbacks, uns toques bem rápidos. Um clique para indicar que o aluno está desinteressado, outro para dizer que participou bastante. Com o tempo, esses pontinhos de dados vão formando um mapa super detalhado do comportamento do estudante e, o mais importante, sem nunca colocar um rótulo nele. Mas não é só coletar e analisar os dados, é só metade da história. O verdadeiro poder da ferramenta está em como ela transforma essas informações em ações de verdade, para as pessoas certas. Para os diretores, para os gestores, a plataforma vira um painel de controle, quase um painel de avião. É a visão de cima, sabe? Mostrando em tempo real quais turmas ou quais áreas da escola apresentam maior risco. E isso permite que eles tomem decisões muito mais estratégicas, como, por exemplo, alocar mais recursos para um certo ano ou focar em alguma habilidade específica. Agora, para as equipes pedagógicas, a galera que está ali na linha de frente, o sistema manda alertas bem diretos. Não é um relatório genérico, não. É um aviso do tipo, olha, este aluno específico aqui está em risco. Isso faz com que a ajuda chegue de forma rápida, cirúrgica e, claro, muito mais eficaz. E para fechar esse ciclo, a gente tem as famílias. A plataforma também envia notificações claras para os responsáveis, mudando completamente o jogo da comunicação. Isso traz a família para dentro da escola, como uma parceira na solução, e engaja todo mundo no sucesso do estudante. Então, fica bem claro que isso aqui é muito mais do que só um software. É uma tecnologia que foi pensada desde o comecinho para ter um impacto real e que possa crescer na educação. E a arquitetura por trás foi toda pensada para isso. Por ser um sistema em nuvem, naquele modelo de software como serviço, tipo um Netflix, sabe? Você assina e usa, ele é super flexível. E o que isso quer dizer na prática? Que ele pode ser adotado facilmente por qualquer um, desde uma única escola particular até uma rede pública inteira, sem precisar de uma infraestrutura super complexa. E no final do dia, os resultados que se espera são bem diretos.
Primeiro, e mais óbvio, a redução da evasão escolar. Segundo, a melhoria do desempenho acadêmico de todo mundo. E terceiro, o fortalecimento da gestão, que agora pode tomar decisões baseadas em dados, e não só na intuição. No fim das contas, tudo se resume a essa ideia central. Usar a tecnologia mais avançada que a gente tem, não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para gerar um impacto social de verdade e transformar futuros. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente consegue fazer isso pela educação, o que mais a gente poderia alcançar se começasse a olhar para os dados do jeito certo?